Bom dia para todos, que prazer, que privilégio estar essa manhã aqui. Quero agradecer ao pastor Diego, a Ana, a todo o pessoal, a viabilidade da escola, Reuel, Camila, toda a turma que tem nos recebido. Tivemos dias maravilhosos essa semana. Encontrei ainda o pastor João Roberto. Tivemos um momento de reunião de liderança que foi tão bom aquele dia. Aulas tão contagiantes, Eu ainda fiquei fervendo. Ontem eu ainda estava estudando sobre a matéria, sobre o tema, porque fica borbulhando dentro da gente. Mas eu entendo que tudo isso funciona para que a gente experimente essa vida de ser igreja, de pertencermos a Ele e também de pertencermos uns aos outros. Você já pensou que privilégio? Irmãos, a Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Que coisa tão tremenda! Temos a família natural e temos a família de Deus. Por isso que chamamos irmãos. E a Bíblia fala que essa ligação aconteceu mesmo quando Ele nos atraiu na cruz do Calvário. Eu tenho algumas coisas nessa manhã para compartilhar. Eu fico muito à vontade quando a gente chega na igreja Verbo da Vida. Por causa do DNA, a gente já transita como se estivesse na casa de uma família. Quando eu vou ministrar em outras igrejas que não é Verbo da Vida, são irmãs, é povo de Deus, mas aí a gente fica vendo como se conduz. Mas Verbo da Vida não, porque a gente já percebe o cheiro, o ambiente, a atmosfera, e eu fico muito bem, muito à vontade de poder transmitir a palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. Eu sei que há uma graça sobre mim para isso, mas também há um ambiente e uma atuação do Espírito Santo para sermos alcançados pela palavra. Sabe, irmãos, não só é ouvir, eu tenho que receber com o coração. A Bíblia diz: acolher com mansidão a semente incorruptível, a palavra de Cristo. É por ela que a fé vem. E temos algumas coisas para compartilhar nessa manhã. Eu sei que é mesmo debaixo de uma direção de Deus. E eu queria que você abrisse seu coração. Você tivesse desarmado. Eu queria que você permitisse que a mão de Deus, como de um oleiro, viesse por dentro, por fora. Porque nossa vida é construída de muitos encontros com Deus. De sermos ministrados por Deus. De sermos alcançados por Deus. E temos que estar abertos e sensíveis. E eu diria até mesmo flexíveis, para que as mãos dele possam nos dar forma. Não é porque alcançamos alguma coisa que já chegamos lá. Irmãos, há algo acontecendo para o nosso crescimento espiritual. Diga comigo, crescimento espiritual. E eu quero compartilhar algo sobre esse tema, crescimento espiritual. Eu falava esses dias com alguns dos irmãos que sempre que eu vou primeira vez numa igreja, Verbo da Vida, eu gosto de pensar nossa missão, nossa visão, nossos valores. Eu vou me apoiar também aqui com a ajuda do telão de alguns slides para nos guiar. E vamos apontar algo e eu queria que você seguisse comigo. Você pode ir comigo? Sabe quando você entra num trem, num metrô, e tem um roteiro? Eu queria que você seguisse comigo. Você pode seguir comigo nessa manhã? Amém. Pode colocar? Missão, visão, valores, e vamos pensar dentro disso, Para mim a primeira, isso aí. Para mim é um privilégio estar aqui, não só nessa igreja, mas primeira vez que eu ministrei nas aulas, mas eu estava ali, o Senhor disse: não, você vai ministrar agora para a igreja, é diferente. Então é a minha primeira vez, eu sei que há algo que Deus quer me marcar e marcar a sua vida, amém? Vamos pensar, qual é a missão que nós temos como igreja Verbo da Vida, Ministério Verbo da Vida? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo, alcançar o Brasil, no contexto aqui, alcançar a América e as nações com a palavra da fé e o amor. E temos 10 valores, verdadeiramente eu queria ministrar, ter um tempinho para ministrar cada um deles, mas eu vou ministrar somente um, tudo bem? Você pode ler comigo os 10? Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir,
edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Coincidentemente, eu estou aqui, né, na semana anterior que o pastor vai apontar sobre a visão. E eu estou me sentindo meio que o João Batista para ele, gente. Né, aquele que abre o caminho, dizendo, ele vem aí. Porque é interessante que Deus tem o dom de confirmar coisas. Irmãos, quando Deus quer estabelecer uma verdade, Ele fala com um, com dois, algumas vezes com três. Quando três bocas falam, para e percebe, Deus está falando alguma coisa. E eu creio que Deus está apontando. Deus gosta de apontar o destino. Qual desses nós vamos pegar como um valor para a gente falar? Edificação de pessoas. E eu quero pensar nesse contexto com você, esse tema de crescimento espiritual. Como é importante nós entendermos o nosso crescimento, o crescimento de uma igreja. E eu creio que você vai crescer por dentro, mas também essa igreja vai crescer em pessoas. Você concorda comigo? A Bíblia aponta para isso. Eu tenho uma frase no meu coração que eu gravei, que o nosso querido irmão Edilson Lira diz: tudo que é vivo cresce. Irmãos, né, esses dias agora de férias, o meu filhote Caio, 10 anos, ele deu umas dormidas, né? Ele mesmo disse: papai, eu dormi 12 horas, 13 horas. Menino, irmãos, essa fase de crescimento tem aquilo que nós chamamos dores do crescimento. Esses dias ele estava com umas dores na perna, a Tessa também, ela vai fazer 7 anos, ele caminhando agora para 11 anos. E de repente Camila disse: as roupas não estão mais dando. Olhe para alguém perto de você e diga assim: tudo que é vivo cresce. Então, irmãos, estamos crescendo por dentro, mas também estamos crescendo por fora. E eu quero te dizer que vem muito crescimento por aí. Como? Se estivermos na palavra, se estivermos seguindo os princípios, se estivermos conectados, como a Bíblia diz, Ezequiel 37, o vento que veio dos 4 cantos soprou, juntou ossos com ossos. Talvez de repente estou convivendo com fulano aqui, né? E era estranho. Depois, irmãos, vai ficar, né, tudo lubrificado, vai ficar tudo ajustado, porque Deus nos quer como um corpo, cumprindo coisas debaixo da inspiração divina. E pensando esse tema de edificação de vidas, e esse tema que pensamos sobre igreja, eclésia, corpo de Cristo. Alguns anos atrás Deus me inclinou para esse tema, e eu ministrei muitas vezes no Brasil esse tema de eclésia, em alguns firmes na verdade, alguns lugares que eu fui. E eu fiquei pensando e lembrando, né? Nós cantamos aqui, o rei está voltando, vamos nos encontrar com ele. Mas antes do Calvário, Jesus disse, perguntou para Pedro, para os discípulos, né? O que dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um pouco do que nós estávamos vendo aqui, edificação de vidas. Não é uma coisa que o Verbo da Vida inventou, é uma coisa que veio do cabeça. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, a gente vai ver na Bíblia esse entendimento da igreja sendo edificada. Eu lembro que quando eu dei um mergulho estudando sobre eclésia, sobre igreja, e eu vi tantas figuras que a Bíblia aponta. Diz que a igreja é lavoura, diz que a igreja é edifício, diz que a igreja é corpo de Cristo, diz que a igreja é um exército. Às vezes temos que trabalhar uns nos outros a disciplina. Diz que a igreja é uma família, ele é pai, Jesus é o irmão mais velho, nos chamamos de irmãos. Há tantas comparações para o contexto da igreja. Fora as figuras, né, do Velho Testamento que são sombra, como o tabernáculo, e a gente vai ver daqui a pouco algo sobre isso. São muitas. E uma delas que me chama muita atenção é a igreja como rebanho, onde ele é o pastor, o supremo pastor, onde outros são levantados como pastores auxiliares, e eu incluiria aí os dons ministeriais, e onde também nós, numa medida menor,
à medida que crescemos, podemos cuidar de outros. Então, edificação de vidas não só é para o líder da igreja. Todo crente, à medida que cresce, tem que cuidar de outras vidas. De uma outra forma, isso é chamado discipulado, ou nós vamos, introduzir pessoas no reino de Deus e ajudá-las a crescer. Sabe, eu creio que você não vai ser apenas um flanelinha de igreja, que só vem no domingo. Não, eu declaro que você vai ser produtivo. Eu declaro que você vai ser um ramo na videira que vai dar fruto. Eu declaro que você vai dar prazer ao seu Senhor. Eu declaro que você vai ser útil nas mãos de Deus. E eu declaro mais ainda que você vai experimentar uma graça de ser uma bênção para os outros. Você vai dizer mesmo, Ele me achou. A Bíblia diz, irmãos, que houve um momento que Deus encontrou Davi. Deus declarou, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu declaro aqui que nós vamos nos inclinar à vontade de Deus. Cada um de nós tem planos pessoais, desejos. Mas eu me lembro, e eu entendi um momento, que a gente só deixa uma coisa boa quando uma superior e melhor nos é revelada. Irmãos, quando o Senhor me apresentou as coisas do coração dele, eu tive um poder de superar e deixar outras coisas e agarrar as dele. E aí eu queria que a gente pensasse nesse contexto de igreja, de eclésia. Pode colocar comigo aqui a segunda imagem. Nós temos uma figura aqui do tabernáculo. A Bíblia diz em Hebreus 3 que o tabernáculo era profético da igreja. Anunciava as coisas que haviam de vir, de acontecer. Está lá em Hebreus 3. Ainda em Hebreus 3 diz, como Moisés foi fiel nessa casa, Cristo é fiel sobre a sua própria casa. Ele não só anunciou que edificaria a igreja, mas ele está edificando ela. Nós somos apenas canais. E você vai ser um canal da edificação de outras vidas. Posso ouvir um amém? Por que, irmãos? Porque essa questão de tocar vidas, Deus compartilhou com Abraão. Sê tu uma bênção. Deus não nos abençoa, nem nos toca, nos alcança para a gente viver no nosso reino, mas para a gente ser uma bênção, para a gente compartilhar, para a gente dividir. Por muitos anos eu estudei sobre tabernáculo, poderíamos ficar aqui algumas horas, porque tem muito assunto por trás disso, à luz do Novo Testamento. Mas um deles, ou dois deles, quando olhamos para o tabernáculo, vemos aqui 5 colunas. Elas eram madeira revestida de ouro. Quando olhamos para Efésios 4, verso 9, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Do que era formado o tabernáculo? Madeira revestida de ouro. Mas para que ela fosse revestida de ouro, ela tinha que ser cortada, lixada, lapidada, preparada. E eu quero te dizer que Deus está preparando sua vida. O ouro é a glória para revestir. Maneco, todo mundo vai ser um dom ministerial? Não. Porque não funcionaria todo mundo ser coluna. A coluna dá acesso. Essas paredes todas eram de madeira revestida de ouro. E sabe, essa lixa, esse trabalhar de Deus tem algumas dores. Tem alguns tratamentos, mas é para o melhor, não é para o pior. E quando eu vejo essa história, eu gosto também de comparar o relacionamento de Jesus com Pedro. A Bíblia diz que Pedro mostra lá o comportamento dele, ele era um dos mais teimosos, mais afoitos, no relacionamento com os discípulos, o que mais se atirava. Também teve percepções maiores do que os discípulos. Revelação ele tocou. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João no capítulo 21. O que aconteceu em João no capítulo 21 na vida de Pedro?
João 21, verso 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza faz isso. O que aconteceu aqui? Jesus estava vivo, ressurreto. E ele mandou chamar os discípulos. E nessa chamada que Jesus disse para encontrar os discípulos, ele disse: chama os discípulos e a Pedro. Por que foi tão particular esse e a Pedro? Porque Pedro, tempos antes, momentos antes da crucificação, Pedro disse: Senhor, não vou te deixar. Aí Jesus disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E naquela circunstância, irmãos, Pedro negou as 3 vezes, e o que Jesus havia dito, quando isso aconteceu, o galo vai cantar. O galo cantou. E a Bíblia diz que Pedro ficou, muito amargurado, ficou triste, ressentido consigo mesmo e fugiu. Essa chamada de Jesus, chama os discípulos e a Pedro, era porque mesmo tendo negado ao Senhor, Jesus estava com o coração para restaurá-lo. Não é tremendo isso? Eu vou ler o texto aqui e você vai me acompanhar. Depois de terem comido com os discípulos, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Sabe, irmãos, eu sei que a gente pode dizer que ama a Deus na hora do louvor, E eu estava ali adorando, as lágrimas descendo. Porque eu amo o Senhor, Ele me salvou. Ele me libertou, Ele tem cuidado de mim. Mas uma outra forma de dizer eu amo a Deus é apacentando os cordeiros. E nessas perguntas que Jesus foi fazendo, e foram 3, tu me amas? Ela tem um contexto do amor ágape. Porém, Pedro não responde com a linguagem do amor ágape. Nossas Bíblias em português, a maioria delas não traduz isso. Mas eu peguei aqui uma Bíblia que tem sido muito usada aqui na América, Passion. E quando Pedro responde, Jesus pergunta: você ama ardentemente a mim mais do que esses? Aí Pedro responde: Senhor, eu tenho grande afeição por ti. Na língua grega nós temos 4 palavras para amor. O amor eros, que é o amor sexual no matrimônio. O amor ágape, que é o amor divino. O amor filéu, que é o amor de afeição, como Pedro respondeu, e na Passion está bem aplicado e bem traduzido. E o amor estorge, que é o amor de família, no contexto familiar dos irmãos. Um amor de sangue, vamos dizer, que é diferente do eros, de ligação com os irmãos de carne. Quando Pedro respondeu, Jesus perguntou: tu me ágapes? Ele respondeu: Senhor, eu te filéu. Eu te amo só com afeição. Agora entende que ele estava sendo restaurado? Entende que Jesus não passou em cara que ele tinha negado 3 vezes? Mas ele disse: apacenta os meus cordeiros. Eu nunca tinha dado fé. E eu queria que já pudesse colocar outra figura aqui, para a gente pensar nesse contexto de rebanho, de ovelha, de eclésia. Tu me amas? Tu me ágapes? Senhor, eu te filéu. Apacenta meus cordeiros. Num contexto de um rebanho, tem as ovelhas, mas tem as ovelhas pequenininhas, mas tem as ovelhas mamães, os carneiros. Ele estava falando dos novinhos no contexto do rebanho. Irmãos, a gente precisa cuidar de quem está nascendo de novo. Não basta a gente pensar no crescimento de pessoas nascendo de novo, se não tem cuidadores. E deixa eu te dizer, o pastor precisa, mas ele vai precisar de outros cuidadores, auxiliando ele aqui. E eu declaro que Deus está levantando cuidadores numa esfera menor. Deus não me chamou para o pastoral,
Mas não é porque Deus não nos chamou para o pastoral que eu não tenho uma responsabilidade de cuidar de algum menor que está mais próximo de mim, ou que Deus me guia, que Deus me direciona. Por que isso, irmãos? E vamos pensar aqui, olhando para as Escrituras. Jesus fez a segunda pergunta: tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Primeiro, apacenta. Apacentar, não sei se você consegue enxergar a palavra paz. É trazer a paz nos dias iniciais da vida cristã. Depois ele diz pastoreia, que é um cuidado noutra esfera. Pela terceira vez, verso 17, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Com ágape. E aí nós vamos ver, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Irmãos, o nosso amor a Deus, ele vai ser demonstrado nos importando com as vidas. Eu não sei se você lembra de quando Melquisedeque encontrou Abraão. O rei de Sodoma disse: toma os bens e me dá as pessoas. O espírito do mundo ama mais as coisas do que as pessoas. Mas nós que temos o Espírito de Cristo, nós nos movemos com o coração do Mestre. E o que é esse cuidado? É cuidar do crescimento espiritual. Fala comigo, cuidar do crescimento espiritual. O pessoal pode colocar aí o terceiro, e eu quero que você abra comigo 1 João capítulo 2. Eu tomei um tempo, certa vez, pensando, estudando sobre crescimento espiritual. E o que nós temos aqui? Aquilo que é o roteiro da nossa vida natural. Bebê, criança, adolescente, maturidade, uma maturidade já de um ancião, velhice. Esse é o roteiro da nossa vida espiritual. Aliás, da nossa vida natural. Da nossa vida espiritual não tem velhice, vamos colocar esses dois. Nós estamos caminhando para alcançar a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Todos nós. Deixa eu te abordar, inclusive nós que pregamos e ensinamos, ainda não chegamos lá. Talvez demos alguns passos mais do que você, mas todos nós estamos crescendo. Diga comigo, todos nós estamos crescendo. Agora vamos ler e abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2, e vamos pensar biblicamente esse crescimento espiritual. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Novamente ele retoma as três fases. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então vamos pensar o crescimento natural. Pode voltar lá para aquela figura. O nosso crescimento natural, a gente vai crescendo. Aí um dia a gente nasce de novo. O meu filho, eu lembro quando eu conduzi ele a Cristo, há 3 anos atrás, ele nasceu de novo. Ele disse: papai, eu estou com medo. Medo de quê, Caio? Aí ele disse: medo de morrer e não ter Jesus. Eu e ele na cama. E eu lembro: você quer receber Jesus hoje? Está consciente disso? Quero. Estava bem consciente. Irmãos, ele recebeu Jesus, as lágrimas desciam no coração dele, imagine no meu. E a gente dormiu agarrado. Que privilégio levar meu filho a Cristo. E aí ele começou o quê? Criança, começou algo
por dentro no homem interior que chamaríamos o crescimento espiritual. Talvez a gente recebeu Jesus adulto, mas dentro de nós somos crianças espirituais. E aí eu penso naquilo que Jesus falou para Pedro: apacenta meus cordeiros. Pode ser que você seja, maduro, cabelo branco por fora, mas por dentro, se recebeu Jesus ontem, você é um bebê. E aí precisamos de um crescimento espiritual. A maneira que João descreve aqui é muito curiosa. Ele diz que as crianças espirituais, elas entendem, vendo do ponto de vista espiritual, elas entendem que os seus pecados foram perdoados. Já os jovens espirituais, elas entendem que tem a palavra, recebe a palavra e já entra numa esfera superior de vencer o maligno. Mas os pais, diga comigo, o meu alvo é a maturidade. O que é que os pais experimentam? Conhecer o Deus da eternidade. Irmão, chega um momento que a gente estuda tanto a Bíblia, ou ela está tão dentro de nós, que eu vou conhecer aquele que concedeu as Escrituras. Não era assim que Jesus operava? Ele tinha a palavra dentro dele, ele falava a palavra, mas ele disse: eu faço o que eu vejo o meu pai fazer, eu falo o que eu ouço o meu pai falar. Numa esfera, todos nós estamos caminhando para a maturidade. Por quê? Porque Deus está falando sobre crescimento, sobre maturidade. Porque, irmãos, vai chegar tanto bebê nessa igreja. Vai chegar tanta gente que estava desviada e vai voltar. E quem vai cuidar? Diga comigo, nós vamos cuidar. E haverá um pastoreio do pastor, dos que conduzem os tempos de ministração, nesse pastoreio, nessa paternidade espiritual, tudo debaixo do pastoreio do Supremo Pastor. Porque cada um flui com um dom, com uma graça, cada um transmite algo divino que vai edificar o corpo de Cristo. Então esse trabalho de edificação de vidas, eu gosto de pensar que nós somos tomados da plenitude de Deus, irmãos. E o amor de Deus vai operar em nós, tendo compaixão por pessoas. Sabe que eu ouvi certa vez, uma pessoinha lá no Brasil, uma pessoinha me deu tanto trabalho, que eu lavei minhas mãos, igual Pilatos. Senhor, aí foi para um lugar de oração, irmãos. Aí o Senhor disse: você desistiu dela, mas eu não. Diga comigo, a compaixão de Deus vai me pegar por dentro. Sabe aquela sensação de espremer um pano de chão? A compaixão vai fazer dentro de você. Por que isso? Não dá tempo para a gente ir lá, mas quando a gente vai para a carta de Pedro, ele disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não estava só ministrando uma teoria, ou algo que ele leu, que ele estudou. Ele estava ministrando aquele dia que ele encontrou com Jesus e Jesus o restaurou. Ele tinha traído 3 vezes. Eu acho que ele mal olhava para os olhos do mestre. Por que ele me chamou? E aí ele escreve: o amor cobre uma multidão de pecados. Volta para a figurinha aí, irmãos. Como a paternidade me ensinou coisas. Não era porque meus filhinhos, Caio e Tessa, fizeram cocô que eu joguei na lata do lixo. Eu limpava, dava banho. Eu dei o primeiro banho nele. E quantos banhos eu dei? E com 10 anos ainda digo: tá tomando banho direito, rapaz? Irmãos, eu declaro que a paternidade de Deus vai te tomar por dentro.
E nós que somos ministros de Deus, isso vai nos possuir, nos tomar. Por quê? Eu declaro que essa igreja não é mais uma igreja em Orlando. Eu declaro que essa igreja vai ser uma igreja que quem passar por aquela porta vai dizer: que lugar é esse? Alcançamos a perfeição? Não. Mas Jesus puxou Pedro para um lugar de restauração para que ele prosseguisse. Sabe, esse lugar também vai ser um lugar de restauração de ministros. Porque o ministro pode empancar em algum momento na sua vida. Você vai ser carinhoso com alguém aí perto de você. Porque às vezes, irmãos, eu já tive fases que eu desisti de mim. Ou eu reduzi a marcha. Porque eu pensei que não tinha jeito para mim. Ou era muito lento. E eu sabia que algumas vezes eu atrapalhava Deus. Mas você vai dizer algo com um sorrisão. Cuidado para não chorar. Diga para alguém perto de você, diga assim: você tem jeito. Mama Jane conta no seu livro que houve um dia em que ela foi atraída e ela se achou no colo de Deus. Uma coisa é falar da doutrina da paternidade. Outra coisa é quando você experimenta ela. E eu vejo algo da paternidade de Deus vindo sobre cada um de nós nessa manhã. Ela disse que foi atraída e algo a envolveu. Eu vejo um abraço de Deus aqui, dizendo: eu não desisti de você, mas me deixa colocar sua vida em ordem. Me deixa eu tocar você com o seu amor. Vamos rearrumar as coisas. Irmãos, todos os processos que a gente vive tem um processo de desarrumação. E às vezes a gente esquece o de rearrumação. Quando a gente vê, está uma bagunça tão grande que a gente não consegue mais colocar em ordem. Mas Ele está dizendo: eu quero colocar em ordem todas as coisas dentro de você, porque eu vou te levantar para ajudar outras pessoas. Eu ouvi isso. O Senhor dizendo: diga a eles que se eles me amam, eles vão apacentar meus cordeiros, vão pastorear minhas ovelhas. Eu estava orando e pensando sobre essa igreja. A Bíblia fala de duas igrejas distintas: a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha um elemento de abraçar todas as cidades, os países, o mundo. Ela tem um cheiro missionário. Ela tem um cheiro de crescimento, de expansão. Mas nós não somos uma franquia. Nós somos um canal e uma família que flui com o amor do Pai. Porque temos experimentado os lugares de comunhão com Ele. E deixa eu te dizer, são necessários dias de estarmos nesse batismo. Nesse lugar onde a gente não luta com Deus, mas a gente se deixa ser vencido por Deus. Eu fico pensando, como Pedro saiu daquela conversa? Como pode? Eu traí ele, mas ele me restaurou e ainda me deu um senso de destino, ainda me deu uma responsabilidade. Há algo acontecendo dentro de você. Por quê? Porque Ele quer nos tocar para que a gente toque outros. Só levanta as tuas mãos. Eu não sei se você percebe alguns momentos do culto. Tem cultos que as águas vêm selvagens, como enchente, mas tem cultos que o rio fica como uma planície, uma coisa bem, um espelho. Eu percebo uma neblina também, ela está te tocando. Se você puder falar em outras línguas, há algo acontecendo aqui.
É de dentro do amor de Deus em nós que flui a compaixão. Ele está dizendo, eu vou me mover em ti com compaixão. Eu estou te molhando com o meu amor, mas o meu amor vai fluir de você. Porque você vai cuidar dos meus pequeninos. Eu vou criar avenidas. Você vai abençoar outras vidas. O meu Espírito, o Espírito de Cristo estará em ti. E você vai perceber minha mão sobre você, para edificar pessoas. Um dia eu anunciei que edificaria a minha igreja, e eu a tenho edificado. Mas esses últimos dias, antes da vinda, haverá uma multiplicação, haverá um transporte. Você não percebe que eu estou derramando o meu amor dentro de você? Se você me ama, você ama a minha igreja. Você ama a minha noiva porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Jesus começou o ministério dele, a Bíblia diz que ele falou para aqueles discípulos: vereis os céus abertos sobre o Filho do Homem, e os anjos subindo e descendo. Mas aquilo que era a missão de Cristo, agora é a missão da igreja. Sabe, nós vamos ver os céus abertos sobre a eclésia, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Os anjos subindo e descendo. Porque a minha casa é casa de oração, mas também é casa do sobrenatural. É casa onde os meus moveres vão operar. É casa onde os meus dons vão estar em manifestação. É casa onde eu vou encher com a minha glória. E quando a minha glória está em manifestação, tudo que eu sou entra em operação no meio de vós. Por isso que ele disse: chegarão dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. E aí ele disse: eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu estarei no meio de vós, eu estarei dentro de vós. Ora um pouco no Espírito Santo. Há algo acontecendo. Tem coisas que é a palavra que faz, mas existem outras que é a presença que faz. Tu estás no meio de nós. Oh, berkinda lama sandre kindre. Ben kondara massa nalai, mendre corket sei, borga darele sendre, irkalovo sanamanai. Tirarei do vosso meio as enfermidades. Eu percebo um fluir de cura agora. Jesus Cristo te dá saúde. Eu vejo rios de consolação do Espírito Santo. Ele restaurou Pedro da culpa. Ele está restaurando pessoas de traumas. Restaurando de uma autoimagem errada. Sabe por quê? Fomos
predestinados a ser conforme a imagem do primogênito. O que acontece em momentos como esse? Somos transformados pelo Espírito do Senhor na face de Cristo, de glória em glória. No natural todo mundo busca beleza exterior, mas no Espírito a gente busca ficar semelhante a Ele, ser como Cristo. É como se fosse uma cirurgia plástica. Fora? Não. No homem interior. Ele está dizendo: eu estou te conformando à imagem do meu filho. E você vai refletir minha glória. Mervaste que triste. Eu acabo de ouvir uma palavra, o Senhor dizendo: há pessoas aqui com medo da minha vontade. Não tem medo da vontade de Deus. Não tem medo dos meus planos. Por que você tem fugido da minha presença para não compreender os meus planos? Eu, Senhor, sim. Ah, se você soubesse o que eu tenho preparado para você. Sabe que no Salmo 81 tem um lamento de Deus para Israel? Ele dizendo: ah, se Israel me escutasse, de pronto eu lhe abateria o inimigo e o supriria com um trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Sabe, eu não quero ouvir lamentos de Deus porque não o ouvi nem o obedeci. Eu não quero me desligar da voz dele, da presença dele. Eu percebo. Daqui a alguns minutos eu vou terminar. Mas ele não. Deixa eu te dizer, isso vai ficar à tarde com você. Isso vai entrar na noite com você. Ah, quando eu passar daquela porta eu desligo isso. Quem disse? E mesmo que a gente feche a porta por fora, ele vem pelos fundos. Ele vem num sonho, numa revelação. Levanta alguém para confirmar coisas que ele está falando. Irmãos, ele cercou Pedro. Pedro estava lá, recluso. Não queria nem ver Jesus. Manda chamar os discípulos. E Pedro também. Ele está me chamando? Tá. Eu vim aqui te dizer, ele está te chamando. Ele quer conferir se você ama ele mesmo. E ele está dizendo: você vai demonstrar que me ama, cuidando dos bebezinhos, ajudando no cuidado da igreja, do rebanho, das ovelhas, e sendo participante. Não, minha vida com Deus é secreta e particular. Não existe essa modalidade na minha Bíblia. Eu sirvo a Deus, eu fico assistindo online, eu vou para a igreja, não me misturo com todo mundo. Eu fico na minha, pois Deus vai te tirar da sua. Ah, mas é meu jeito. Ele vai mudar seu jeito. E quando ele não consegue com as palavras, que é o meio de convencimento e comunicação, ele faz como o pai do filho pródigo. O filho voltou, convicto, né? Você sabe a história toda. Quando o pai o viu de longe, correu para ele, o abraçou e o beijou. E o filho dizendo: eu vou voltar, vou ser pelo menos servo. Eu fico na minha, fazendo uma besteirinha, um trabalhinho ali. O pai viu de longe, o abraçou e o beijou. Que figura tão linda. Então, se você não aprender com as palavras, o teu Pai Celestial vai te abraçar e te beijar.
e dizer: eu tenho algo para a sua vida. Não fuja. Todo mundo levanta as mãos. Estou nos meus últimos 40 segundos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque essa igreja vai crescer. Cada um por dentro, mas também vamos crescer no cuidado uns com os outros. E vai redundar num crescimento e numa multiplicação dessa igreja, dessa outras congregações e outras igrejas. Que o Espírito que operou em Campina Grande como uma plataforma, venha, Senhor, sobre esse lugar, como uma plataforma para esse continente. E que pessoas daqui a 5, 10 anos possam dizer: eu participei desde o começo. Só mais um pouco, levanta as tuas mãos. Todo mundo falando em línguas. Se você sabe cantar em línguas, canta. Borkete farmo sandalavakashi. Esgidleveri colorostikia. Avamaranakote fristikia. Kombodokotostikia. Sgidlevlindo gononoshiri. Shenderegrestikia. Kokolomonokostikia. Beke frosikitirili derelestikia. Pai, eu declaro uma tarde profética hoje. O Senhor com eles. Oh, o Espírito profético indo com eles, Pai. Discernimentos, esclarecimentos, comunicações. Oh, Pai, restaurações, correções. Mas também o teu consolo, o teu amor, a tua compaixão. Que nós estejamos encharcados disso, para cumprirmos a nossa carreira, mas também coletivamente, a missão de ser igreja. No poderoso nome de Jesus.